Olá, boa noite a todos. É um prazer muito grande estar mais uma vez com vocês aqui e hoje muito grata e muito feliz por contar com a presença do nosso querido Lama e Jigme Lawan, que vai nos trazer conhecimentos e ao mesmo tempo informações muito preciosas, particularmente por esse momento que nós estamos vivendo hoje, né? Aliás, já há quase 8 meses nós estamos vivendo esse momento de desafios delicados, fortes, diferentes, muitas vezes, dos que nós já poderíamos ter vivido antes, talvez vários ao mesmo tempo, e quanto mais nós vamos seguindo, maiores são esses desafios, particularmente para algumas pessoas que nesse momento ainda reúnem maior dificuldades em vários aspectos, né? E que às vezes faltando recursos de naturezas diversas para atender suas próprias necessidades. Então hoje nós temos aqui conosco essa felicidade de ter uma pessoa tão experiente, com tanto conhecimento e que generosamente se propôs a vir aqui dividir conosco toda essa sabedoria que ele vem acumulando há anos, né, durante a sua formação, e que ele vai falar sobre isso conosco também. Então, o Lama Jigme Lawan, ele é fundador do Instituto de Ciências Contemplativas do Brasil e é também Master Instructor do programa de Kindfulness. Então, nós vamos também falar desse programa, vamos contar para vocês o que é esse programa e vamos contar particularmente para você em momentos de crise, em momentos desafiadores, o que as ciências contemplativas pode falar, pode fazer por você, né? E por todos nós. Então é isso que nós vamos falar hoje. E para iniciar, olá, nosso querido Lama já está por aqui. Vamos lá. Ele vai entrar. Olá, Matheus, querido. Grata por tudo. Um prazer ter todos vocês aqui. Olá, Lama! E tudo bom, Sumaré? Você, uai. Uai. Que bom te ver. Pois é, como é que estão as coisas? Como é que você está? Tudo bem, tudo tranquilo. Aproveitando esse momento para curtir mais a família, ficar mais em casa, aprender a fazer algumas comidas. Mas eu tenho certeza que isso você já deve saber muita coisa. Já veio lá daqueles mundos que você fez parte, né? Ainda faz, vamos falar assim, de alma, né? Porque eu imagino que tenha trazido assim muitos conhecimentos, experiências, assim, que como uma tatuagem, né? Que ficaram marcadas para sempre. E é isso, mas tudo tem seu lado positivo, né, Lama? Então, assim, a gente sabe que a pandemia, estava até falando sobre isso, traz momentos muito desafiadores, que na verdade são momentos que a gente já tem na vida, né, de dores, sofrimentos, mas a gente sabe que nesse momento, às vezes coincide da pessoa viver vários desafios ao mesmo tempo. E muitas vezes ela se cobra ter recursos internos que ela às vezes não consegue naquele momento, até porque ela não teve a oportunidade de treinar isso antes, né? Então vamos dizer assim, que é o que hoje a gente vai falar um pouquinho, né? De como o que seria ciências contemplativas, o que ela pode oferecer às pessoas, particularmente nesses momentos desafiadores, esses momentos de muita dor, o que ela pode, como que ela pode contribuir, e até para que as pessoas saibam que existe, né, as ciências contemplativas, para que possa começar a lançar mão, fazer uso, inclusive fora dos momentos desafiadores, para que quando eles chegarem, porque sempre chegarão, né, de uma forma ou de outra, elas possam
cultivar sua harmonia emocional e o seu estado de mindfulness integral, né? Então, eu queria te agradecer demais pela sua generosidade, pela sua gentileza, pela sua abertura, pela sua bondade e compaixão de estar aqui conosco, conversando sobre... Eu gostaria, se fosse o caso, se você achar que faz sentido, mas me tocou muito quando eu ouvi um pouco da sua vida antes de voltar ao Brasil. E eu até falei com o Matheus, Matheus, eu queria tanto que o Lama falasse um pouquinho disso. Eu falei, Sumaia, mas acho que muita gente já sabe. Eu falei, mas o pessoal que me segue não sabe. Eu queria muito que ele falasse um pouquinho também, além de falar das ciências contemplativas. Com certeza, eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz. Eu tenho acompanhado, desde que a gente se conhece, eu tenho acompanhado um pouco do teu trabalho, do Instituto do Cérebro. Eu fico muito feliz também, tenho visto a divulgação de algumas lives que você está fazendo com pessoas também, conversando sobre vários temas. Então, fico feliz de estar fazendo parte desse movimento. Eu que agradeço. E eu gostaria só, Lama, só para a gente contextualizar, de falar um pouquinho, bem resumidinho, a partir do que você nos ensinou, né, sobre as ciências contemplativas, que ciências contemplativas, então, a gente poderia dizer, em resumo, que é a prática da observação e o reconhecimento direto da nossa própria mente. Né? Então, acho bem interessante falar isso, e ao mesmo tempo é um cultivo das qualidades internas que resulta em quê? No nosso crescimento, desenvolvimento, florescimento e até chegar nessa possibilidade da gente ir cultivando e chegar nesse estado de bem-estar integral. E também acho que as pessoas poderiam perguntar assim, mas como assim, né, que eu vou alcançar um estado de bem-estar integral? Então, o estado de bem-estar integral, ele é alcançado por um processo de meditação ou prática contemplativa, que eu acho fantástico, que eu vou falar para vocês agora, que olha só isso, gente, isso me encantou. E eu falo que eu sou a Sumaia antes das ciências contemplativas e depois, né? Então, um divisor de águas. Então, veja bem, olha que coisa fantástica. A partir desses conhecimentos, você é o seu próprio professor. E, ao mesmo tempo, você é seu próprio aluno, porque você tem um instrutor que te ajuda, ao mesmo tempo, ser professor e ser aluno de si mesmo, a partir do material que você é, né? Então, eu acho isso, assim, fantástico. Sabe por quê? Porque isso é feito em primeira pessoa, né? Então, não em terceira pessoa. Não, é você que vai falar, você que vai chegar às suas conclusões, você que vai ver o material que você tem ali à sua frente, você que vai investigar, você que vai analisar, você que vai chegar às conclusões. Né? Então, assim, não são os instrutores que contam a verdade para você. Não são os instrutores que vão informar como que funciona a sua mente. Como é que tudo acontece dentro da sua mente? Não. Eles só vão ser um apoio para que você desenvolva essas habilidades e que você faça tudo isso. Né? Então, eu acho fantástico você ter a oportunidade de ser o seu próprio cientista. Então, as ciências contemplativas, através dessa oportunidade, você vai investigar, você vai conhecer, você vai compreender, você vai concluir a partir dessa experiência que você vive com você mesmo. E esse é um caminho que pode te levar a uma transformação. Não só uma transformação, porque você vai passar a se conhecer melhor, conhecer suas emoções, seus sentimentos, seus pensamentos. Melhor ainda, você vai aprender a relacionar diferente com eles, de uma forma mais construtiva, mais saudável. E a partir de que isso acontece, flui naturalmente a melhoria das relações que você estabelece com o outro e, consequentemente, com o ambiente que você vive. Se a gente estender mais, quem sabe melhorar o planeta, né? E é bem bacana porque se reúne conhecimento das ciências milenares que hoje as ciências
vamos dizer, modernas, elas respaldam esse conhecimento, elas reconhecem e utilizam esses conhecimentos milenares. E com isso, a partir de várias ciências que existem, né, como as neurociências, a psicologia, e também a contemplação, as ciências meditativas, e as contemporâneas, junto com as milenares, a gente tem tudo isso, que é esse caminho tão precioso que você pode aprender a caminhar, assim como eu faço, sigo caminhando, né, Lama? Através do Lama. É esse resuminho que eu queria fazer. Se você tiver alguma coisa para... Às vezes pode ser que tenha faltado, ou mesmo que eu não tenha me expressado da forma... Eu acho que está ótimo, eu acho que está ótimo. Essa vontade que todos nós temos de mudar o mundo, né? Então, o mundo, para que a gente possa transformar o mundo que a gente vive num mundo melhor, a primeira coisa que a gente precisa olhar é do que o mundo é composto, né? Então, cuidar daquilo que compõe o mundo é o primeiro passo. E como que a gente começa a cuidar daquilo que compõe o mundo? Dando atenção às coisas que compõem o mundo. Atenção à natureza, aos elementos da natureza, aos ambientes onde a gente vive, atenção à nossa vida, que é tudo aquilo que está relacionado à vida da gente. Então, quando a gente começa a cuidar desse mundo e de tudo aquilo que compõe ele, incluindo os seres humanos, cuidar de si, cuidar das nossas redes de relação, a gente está praticando uma transformação de mundo. A gente está, assim, diretamente transformando o mundo através do cuidado, do autocuidado e do cuidado de tudo aquilo que nos circunda, né? E as ciências contemplativas, elas estão diretamente ligadas a essa transformação de mundo. Por quê? Porque na ciência contemplativa, a gente, além de várias qualidades que a gente desenvolve e potenciais que vão surgindo junto com a prática meditativa, com as práticas contemplativas, a gente tem uma maior conscientização de si e do que nos circunda. E com essa conscientização a gente é capaz de cuidar melhor de si, cuidar do que nos circunda. Então a transformação de mundo está aí, é isso mesmo, assim. Eu me lembro que você sempre cita o William James, né, que ele fala que a nossa realidade é onde nós colocamos a nossa atenção. Né? Eu gosto muito dessa frase dele. E de fato porque tem tanta coisa acontecendo, né, ao nosso redor, no mundo inteiro, e tem coisas que a gente nem sabe que estão acontecendo porque a nossa atenção não está ali. Às vezes tem coisas acontecendo até mesmo dentro da nossa casa, com parentes, com familiares, que a gente não sabe, porque a nossa atenção não estava ali. Né? Então, às vezes, ocorre até mesmo, né, às vezes os filhos, eles estão passando por alguma dificuldade, não conseguem se abrir bem com os pais, e às vezes os pais nem notam, porque eles estão vivendo, trabalhando, estão, né, na busca de manter toda a estrutura, e pode passar desapercebido algumas coisas que estão acontecendo até mesmo debaixo do nariz deles. Né? Então, não só com os outros, mas consigo mesmo, tem coisas acontecendo conosco mesmo, e se a gente não estiver atento, a gente só vai descobrir depois que um sintoma aparecer, né? Seja um sintoma físico numa doença, ou um sintoma emocional, um sintoma mental. Alguma coisa tem que gritar, porque às vezes a gente, se falar baixo, a gente não ouve, né? A gente não ouve porque a gente está completamente interagindo com outros estímulos exteriores, ou se distraindo com os estímulos exteriores, né? Sendo demandado por estímulos exteriores, então o nosso foco está muito no exterior, nesses estímulos exteriores, e não tanto em si, né? Aí, se a gente... Isso não é um culpado aí, é uma deficiência de cuidado, um déficit de cuidado. Então a gente precisa de cuidar de várias áreas da vida para que a nossa vida floresça, né? Então no Ciência Contemplativa, a gente tem 5 áreas que a gente considera super importantes, assim, pilares do que a gente chama de uma consciência existencial, né, que compõe a vida da gente. Que é o pilar motivacional, o pilar perceptual, o pilar emocional, o pilar atencional e o pilar físico-socioambiental. Então, esses 5 pilares, eles compõem, digamos, a estrutura que dá vida a gente, que dá existência a gente. Se a gente descuida de uma dessas áreas, isso faz com que as outras áreas tenham um impacto. Se a gente descuida, por exemplo, da nossa área física, né, que muitas pessoas às vezes
priorizam mais o aspecto mental, priorizam, né, o aspecto financeiro e descuidam um pouco de si, da sua alimentação, de fazer exercícios, né? E aí, se a gente descuida disso, o nosso corpo ele começa a ter um impacto nas nossas emoções. Então digamos, se o corpo começa a adoecer, a gente vai ter mais fadiga, mais exaustão, nossas emoções vão estar mais alteradas, a gente vai estar com o pavio mais curto, mais impaciente, né? Então a gente começa a ver, a gente já conhece isso. E uma vez que a gente passa a conhecer, agora o que fazer com esse conhecimento que a gente já tem? A gente sabe que se o nosso corpo físico não está bem cuidado, se o nosso ambiente, o ambiente onde a gente vive, não está, digamos, saudável, né? As relações não estão saudáveis, talvez a gente não esteja cuidando bem do local onde a gente vive, né? Ou da natureza que compõe, né? Que nos dá oxigênio, que nos dá alimento. Então, se a gente começa a descuidar disso, a gente já sabe, a gente começa a ter alterações climáticas, a gente começa a ter um ambiente dentro de casa onde as relações são muito agressivas, né, um ambiente insalubre, e isso tem um impacto diretamente na nossa mente, nas nossas emoções e na vida da gente. Tem alguns estudos que têm sido feitos com práticas de meditação e gestão emocional em algumas empresas, né, e é muito interessante, porque quando as pessoas começam a aprender a ter uma flexibilidade mental maior, um relaxamento corporal maior, a acolher mais e compreender mais as suas emoções, elas têm um dia de trabalho na empresa que é muito mais produtivo, muito mais tranquilo e menos exaustivo. Sim. E aí elas chegam em casa, elas estão ainda com energia, não estão completamente exaustas do trabalho, elas ainda têm energia para dedicar um pouco à sua família. E isso traz alegria à família e, consequentemente, traz alegria àquela pessoa que compõe aquela família, né? Aquela pessoa... Oi? Eu ia falar que é algo que se retroalimenta, né? Retroalimenta. Aí a pessoa, ela cumpriu o seu dia de trabalho, ela teve aquele momento saudável com a sua família e ela dorme bem, ela vai deitar e ela pensa, hoje foi um bom dia, né? Ela dorme despreocupada, ela dorme mais tranquila, ela tem uma boa noite de sono, acorda no outro dia com uma boa noite de sono. Como é que ela acorda no outro dia para trabalhar? Ela acorda bem, então ela vai para o trabalho bem, ela vai para o trabalho saudável, e aí dentro do trabalho, se tiver momentos, né, em algumas empresas eles estabelecem isso, alguns momentos mais lúdicos, de intervalos onde a pessoa pode desfrutar de um descanso ou de uma interação com os colegas mais lúdica, né? Seja algum joguinho, alguma coisa, ou momentos de silêncio, uma sala de silêncio, de meditação, de oração, se as pessoas são mais espiritualizadas também, né? Então tem alguns locais, algumas empresas que estão criando esses espaços e, consequentemente, estão cuidando da saúde dos seus empregados, né? E os empregados... Aí não é só da saúde da empresa, né? Mas eles estão entendendo que para pensar nos propósitos da empresa, é preciso pensar nos propósitos também de cada um, né? Com certeza, cuidar daquilo que compõe a empresa, né? Com certeza. E Lama, no caso, como que você entende, né? Que eu acho que só para voltar um pouquinho, é como você falou, por que a gente descuida? Por que a gente descuida, né? Então a gente deixa de cuidar. Porque, como você falou, olha mais uma vez a importância da atenção, né, Lama? Porque se eu não coloco atenção, eu deixo de olhar. Se eu deixo de olhar, eu descuido, né? E isso é da minha própria pessoa, é do outro. Então, eu acho que você começou agora a live falando da importância da atenção. E realmente... Tanto que a gente, desde pequeno, aprende. Você está distraído, você não presta atenção, você não está atento. Mas ninguém fala como que você aprende a prestar atenção. E a ciências contemplativas nos ajuda nesse sentido. De nos ensinar como melhorar a nossa atenção. Com certeza, a gente tem uma capacidade natural, né? A gente tem um aparato psicofísico com faculdades extraordinárias, faculdade visual, faculdade auditiva, tátil, gustativa, tem a faculdade mental, tem a razão, a gente tem faculdades, tem a atenção, só que algumas dessas faculdades, se elas não são usadas com mais frequência, é como se elas fossem se atrofiando, né? Elas fossem se amortecendo, se enfraquecendo. Quanto mais a gente usa uma faculdade específica,
mais aquela faculdade é desenvolvida, aquela musculatura é desenvolvida. Eu lembro quando eu era mais jovem, os adultos ao meu redor, parentes e professores me diziam, né, da escola, que era importante ler, né, que não era para ficar o dia inteiro na televisão, que era importante ter horários para televisão e ler algum livro e tal. E eu não entendia quando era criança aquilo, né, não gostava de ler, queria ver TV e lia forçado. Mas hoje em dia eu vejo com esses olhos, assim, a gente está desenvolvendo uma capacidade ali, né, uma musculatura, apesar de não só a gente estar descobrindo um mundo através da leitura, a gente está desenvolvendo uma capacidade cognitiva ali. Né, é uma das atividades que mais ativam múltiplas áreas, né, do cérebro. E, Lama, e eu gostaria também que você falasse um pouquinho no caso desse momento que a maioria das pessoas, né, o mundo todo está vivendo, como que você vê a importância, o papel, ou a grande contribuição que as ciências contemplativas poderiam oferecer para as pessoas e para os grupos? Então, eu diria assim que, num primeiro momento, eu posso olhar a partir da minha própria vida e da vida de muitas pessoas que eu acompanhei trilhando esse caminho, né, de treinamento da mente, de treinamento das emoções. E eu lembro que, quando eu era mais jovem, quando eu tinha em torno de 14 anos de idade, foi bem na época, um pouco depois que eu encontrei a meditação. E nessa época, meus 14 anos de idade, eu lembro de eu estar completamente desmotivado para a vida. Né? As pessoas faziam um grande esforço, eu lembro de eu estar na escola, no ensino médio, e eu não entendia para que eu tinha que estudar tudo aquilo. Não fazia sentido. Fórmulas matemáticas que eu não imaginava como é que se um dia eu teria que usar aquilo, se aquilo seria útil para mim, né? Então eu lembro de fazer esse esforço, assim, de ir para a escola, de estudar, e vendo outras pessoas fazendo esse esforço também, e eu não entendia bem por que tudo aquilo, aí eu fui mais, naquela época eu estava tendendo mais para um caminho de indulgência sensorial. Eu vou fazer o que me dá prazer, né? Eu vou jogar futebol, eu vou surfar, eu vou andar de skate, eu vou fazer outras coisas. E aí, essas coisas, apesar de me darem prazer, elas me davam um prazer momentâneo. Então, quando o prazer passava, eu olhava para a minha vida e eu começava a avaliar, poxa, mas eu não estou indo bem na escola. Né, minha mãe não está feliz comigo, né? As pessoas me perguntam, e aí, como é que está a escola, como é que está indo? Aí parecia que eu começava a me dar conta de que eu não estava desenvolvendo coisas que eram importantes para mim, para o meu crescimento, para o meu amadurecimento, né? Mas ao mesmo tempo eu me via desmotivado, assim, eu não tinha energia para aquilo, não tinha perspectiva para aquilo. E eu olhava para outras pessoas e tinha colegas de aula que tinham. E aí eu comecei a entender esse aspecto da ciência contemplativa que entende a importância de você trabalhar o seu mundo interno. Sim. Aí foi um primeiro insight que eu tive, porque eu percebi que o problema não estava fora de mim. Que não eram circunstâncias fora, porque tinham vários outros colegas da mesma idade, pessoas ao meu redor, que estavam andando. E eu não estava andando. Né, bem em direção a um crescimento ali através da minha educação. Né? E aí eu me dei conta, poxa, tem alguma coisa em mim que eu preciso olhar, que eu preciso cuidar. Aí foi meu portal de entrada, eu comecei a olhar para mim. O que está acontecendo comigo? Por que eu estou desmotivado? Por que eu estou deprimido? Se investigar. Comecei a me investigar, comecei a olhar, assim, e é aí que eu encontrei a meditação, né? A primeira meditação que eu fiz, na verdade, foi quando eu era bem jovenzinho, jovenzinho era uma criança, eu tinha 6 anos de idade. Então, com 14, eu me lembrei de uma experiência que eu tive com meus pais. Meus pais, eles eram mais espiritualizados, eles faziam yoga, eles estudavam teosofia, né, estudavam religiões comparadas, eles tinham astrologia, né, tinha essa pegada, assim. E aí a gente estava num retiro no Chile, numa comunidade espiritual que fazia meditação, e os meus pais estavam fazendo meditação e eu quis sentar junto com a minha mãe ali naquele momento. E eu tive essa lembrança aos meus 14 anos de idade, daquele momento, porque eu me senti muito bem ali. Com 6 anos de idade, tu vê como é que é a memória, né? Gravou aquilo no meu, não só no nível de uma memória racional daquele momento, mas uma memória emocional, porque eu me senti muito bem
tinha uma energia muito boa ali naquela sala onde as pessoas estavam meditando. E aos 14 anos de idade, completamente angustiado, sem saber o que fazer, eu me lembrei daquilo e eu disse, cara, se eu conseguisse encontrar um pouquinho daquela paz que eu senti lá, eu acho que já me ajudava. E aí que eu procurei a meditação, né? Eu fui, a ciência contemplativa foi se abrindo para mim por esse interesse de me entender um pouco melhor, entender o que estava acontecendo comigo. Né? Por que eu estava triste, por que eu estava deprimido, por que eu não conseguia sair daquilo. Sim. Né? E aí aí comecei na meditação, encontrei o budismo, depois fui para a Índia, né? Me tornei um monge, treinei por 10 anos nos Himalaias, e aí voltei para cá e comecei a ensinar, né? Meu mestre, meu professor dos Himalaias, então depois me enviou de volta para o Brasil, disse que era para mim voltar para o Brasil, para passar a ser um professor. E aí começou essa trajetória no Brasil, aí veio ciência contemplativa, veio também o nosso centro budista. E conta um pouquinho, assim, para as pessoas que... eu vou dizer, eu fico curiosa, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho muita vontade, eu ainda quero fazer o caminho de Buda, e eu tenho vontade de ir à fonte, sabe? Eu sou um pouco... Por isso que eu gostei demais de ser sua aluna, né? Assim, dentro do programa de Kindfulness, que depois eu até gostaria que você falasse um pouquinho, porque pela primeira vez eu vi um professor falar com tanta autoridade, que eu falo no sentido da propriedade, daquilo exalar, né, pelos seus poros, né? A autenticidade, a integralidade de falar de algo que parece que está marcado no seu corpo, na sua pessoa. Então, fala um pouquinho dessas meditações lá no Himalaia para a gente ter uma ideia do como que é. Tem uma questão que faz com que, quando eu fale, transpareça um pouco essa propriedade, não é tanto pelos anos de estudo, mas eu sinto que tudo aquilo que a gente faz, a gente aprende e incorpora mais rápido, né? Sim. O fazer é super importante. Hoje em dia, ainda ontem eu estava lendo um artigo que descrevia, né, o quanto é importante a gente, para o nosso aprendizado e memorização de algo que a gente quer aprender, a gente apresentar e ensinar aquilo, né? Tentar apresentar aquilo para alguém, ensinar aquilo para alguém. Então é muito mais rápido a incorporação. E o fazer, né? Ir para a prática mesmo, né? Então, o budismo, para mim, eu comecei no budismo fazendo prática. Então, os estudos que a gente fazia, a gente lia os tópicos do livro e meditava sobre eles, tentava olhar, aprender, acessar aquela compreensão, pensar sobre aquela compreensão e depois levá-la para a nossa vida. Quando a gente se levantava da meditação, a gente trazia aquele estudo para a vida, assim, tentar, como é que eu integro isso com a minha vida, né? Então, foi, né, já faz quase 25 anos que eu tenho feito isso, né? E tentado trazer para a minha vida esses ensinamentos. Os meus professores, todos eles colocam a gente para praticar na ação, assim, né? Não só praticar a meditação sentado, mas praticar a meditação na vida. Meu mestre dos Himalaias, o Santidade Gyanendrupa, ele levava a gente para peregrinações de 2 meses, andando pela Índia, pelos Himalaias, pelos locais sagrados. E durante essas peregrinações que a gente caminhava muito, né? Era a meditação caminhando, assim. Ele nos testava sempre na nossa prática. Ele às vezes puxava a caminhada para lugares mais difíceis, mais exaustivos, para ver como é que a gente lidava com a exaustão, como é que a gente lidava com as emoções, como é que a gente lidava com, né, talvez a dor física, o cansaço físico. Então eu lembro desse tipo de treinamento, assim, onde a gente tinha que integrar aquele conhecimento que a gente estava aprendendo com os desafios da vida, né? Depois ele me envia de volta para o Brasil. E foi muito incrível também, porque eu retornei para o Brasil e eu considero o Ocidente em si um mundo muito desafiador, né? As demandas são muito grandes para a gente conseguir sobreviver dentro de um sistema econômico muito frágil, né? E muito demandante da gente, né? Então, é desafiador, e como é que a gente integra esse desafio como prática espiritual? A gente tem que trabalhar o mundo interno, e a ciência contemplativa ela vai te capacitar a você conseguir se autorregular, né? Esse é um primeiro aspecto da ciência contemplativa, né? A gente vai desenvolver o que a gente chama de uma capacidade autorreguladora metacognitiva.
Então, o que que é uma capacidade autorreguladora metacognitiva? É a nossa capacidade de introspecção, de olhar para dentro e ver o que está acontecendo dentro. E aí conseguir ver se aquilo que está acontecendo dentro tem uma correspondência com o que está acontecendo fora. Porque às vezes a mente ela se desespera, ou ela se agita, ou se deprime, se entristece por cenários internos que não correspondem com o que de fato está acontecendo fora, né? Então às vezes a gente dá um foco a uma gota de vinho que caiu na nossa camisa branca e acha que o mundo desabou. Mas é só uma gota de vinho numa camisa. A gente tem um monte de outras camisas, né? Então, às vezes a gente foca muito naquilo que está dando errado na vida da gente. Tem várias coisas dando certo. Várias coisas dando certo. Né? Uma vez eu estava atendendo uma pessoa dentro do campo terapêutico e eu lembro de perguntar para ela se ela tinha alguma coisa a agradecer na vida dela, né? Ela tinha gratidão a alguma coisa. E ela estava numa fase muito deprimida e ela não conseguia. Eu lembro que ela tentou assim olhar se havia alguma coisa positiva na vida dela que ela poderia agradecer, e ela olhou para mim e disse que naquele momento não. E aí eu disse para ela, tem alguma coisa que está acontecendo na tua vida que se não tivesse acontecendo seria um desastre? Aí ela, sim, tem várias coisas que estão indo bem. Aí eu disse, então agradece. Ótimo. Aí ela riu, assim, realmente. A gente não se dá conta. A questão da atenção, né? A gente seleciona aquilo e acredita que aquilo é a realidade, né? Com Daí certeza. a importância exatamente disso que você falou, dessa habilidade de flexibilidade mental, que é uma habilidade executiva, onde a gente se exercita para achar novos caminhos diante de obstáculos, né? Que é o que você falou. Então, tá assim, tenha consciência, não é negar que tá assim, que tem esse aspecto. Mas será que é só esse, né? Que existe? Será que é só essa gota de vinho? É só essa camisa, né? Então, você começa a dimensionar diferente a situação, né, Lama? E eu também... Eu lembro muito nas aulas de você falar da importância da inspiração, né? E esses dias eu estava, durante uma semana, eu fiz algumas práticas de estar pensando numa inspiração para aquele dia, né? Eu achei fantástico. Assim, eu já tinha feito, mas eu me propus a fazer seguido. E, assim, é muito bacana, e assim, o quanto isso dá uma força, né? Quando a gente se propõe estar consciente para agir de tal forma, né? Ou para não agir daquela forma. Então, no curso você falou, né, daquela questão da inspiração, da motivação, para depois deliberação. Então, isso eu gravei bem, assim, eu acho fantástico isso. Que legal. É super importante, sabe, a gente ter uma perspectiva que mova a nossa energia, né? Então, visão é muito importante, a gente trabalhar com perspectivas de mundo, né? Então, qual é que é a perspectiva que eu tenho para a minha vida? O que inclui o meu campo de perspectiva? As coisas que, por exemplo, eu dou valor. É sempre importante a gente relembrar, recordar o que a gente dá valor. Porque às vezes a gente está tão perdido no padrão robótico de trabalhar, de fazer as coisas, de atender as demandas, que a gente se esquece o que tem valor real para nós. E às vezes até a gente descuida. A gente simplesmente não cultiva aquilo que tem valor, porque aparentemente tem outras demandas mais importantes, né? Agora, é sempre importante, assim, o que me inspira, né? O que é valoroso para mim? Né, que valores que são importantes para mim. Quando você vai pensando sobre isso, você vai criando uma perspectiva de vida valorosa, que tem valor, que tem virtude, que tem energia, né? E aí a tua energia se move a partir dessa perspectiva. Você vai trabalhar a partir dessa perspectiva, você vai cuidar da sua casa, sua família a partir dessa perspectiva, cultivando a rememoração desses valores, essas coisas que têm valor para você. Então, para mim, a atenção é muito importante. Porém, mais importante do que a atenção é a perspectiva, né? A visão, é a forma como tu percebe o mundo e se percebe. Então, a gente vai usar o caminho da atenção para poder olhar, para poder ter uma visão melhor, para poder dimensionar as coisas, né? Mas a atenção é só uma ferramenta para tu dimensionar. O mais importante é a dimensão que você adquire com a ferramenta da atenção, né?
Então isso é super importante, super transformador na vida da gente. Sim. E a questão da intenção também, né? Com certeza, a intencionalidade, né? Eu acho que a gente precisa prestar atenção um pouco mais na nossa energia, sabe? Não só no conteúdo mental, nas emoções que estão surgindo como reações frente a determinados desafios, mas como é que está a energia do nosso ser? Isso é super importante, né? Como é que eu estou me sentindo nesse momento? A minha energia, ela está elevada, ela está para baixo, né? Ela está mais retraída, ela está mais expansiva, e a gente começa a trabalhar esse campo da energia. A energia, ela está intimamente ligada ao teu estado mental, né? Então, se a gente começa a fazer coisas, né, ter uma rotina que eleve a nossa energia, ter atividades que elevem a nossa energia, a gente vai ver, sem esforço, vai acontecendo um impacto na nossa mente, um impacto positivo e saudável. E é o que acontece com pessoas que começam a fazer exercício, ou vão fazer alguma coisa que dá alegria, vão dançar, vão cantar, vão tocar algum instrumento, vão encontrar, jogar um futebol com os amigos. É por isso que as pessoas fazem isso, porque isso eleva a energia delas. Agora, não só atividades que dão alegria, a gente precisa cuidar também da alimentação, porque a alimentação, ela, dependendo do que a gente está se alimentando, isso vai prejudicar o nosso sistema biológico, né? Isso vai muitas vezes demorar a digestão, vai acumular muitas toxinas no corpo. Isso tudo tem um impacto na energia do corpo. E se tem um impacto na energia do corpo, vai ter um impacto no nosso estado mental. Se tem um impacto no nosso estado mental, tem um impacto na liberação de hormônios, tem impacto na química do corpo, na química cerebral. E aí a gente está com um organismo todo desorganizado, né? A gente precisa cuidar dessas coisas. Então a ciência contemplativa nos ajuda a olhar para essas coisas, essas áreas todas, que a gente precisa dar mais cuidado, né? E esses dias também eu me propus a intenção, por exemplo, porque quando a gente está nesse momento mais de isolamento social, a tendência, eu até tenho citado isso em algumas lives, é que do fato de você estar muito intimamente, muitas horas com a sua família, às vezes a temperatura das emoções fica assim muito alta, muitas vezes, né? E aí eu achei bem bacana essa intenção de não julgar, né, e ser bondosa, né? Então eu assim me propus, eu achei assim que foi bem bacana, me ajudou. Então eu acho assim que mais uma vez você falou sobre essa questão da perspectiva, da importância de você olhar para você, olhar para o seu ambiente, perceber onde é que está precisando de mais cuidado. É a sua pessoa, é seu filho, é seu companheiro, sua companheira, é o seu trabalho. Então assim, de ver onde você está colocando também a sua energia, né? Porque às vezes coloca tanto numa coisa, igual você falou agora mesmo, e deixa descoberto outra coisa. Então, às vezes você passa a imagem para um filho que sua vida não tem lugar para ele, porque toda hora que ele chega, você fala, agora eu estou ocupado, agora eu não posso, não, espera aí, não, anda rápido que eu estou com pressa, né? Então, eu acho que esse também é um momento, não só de autoconhecimento, mas de você começar a perceber, além disso, né? É como que esse ambiente interfere em todo o funcionamento seu e como que o seu funcionamento, sua maneira de ser está impactando esse ambiente. Que mensagens que você está passando, né? Que necessidades que você está atendendo, suas, ou ajudando o outro a atender, ou não está atendendo, né, Lama? Com certeza. Esse confinamento agora, principalmente questões quando a gente vive com outras pessoas que têm mundos diferentes, né? São mundos diferentes operando numa mesma casa, às vezes, né? Então, isso é bem desafiador, né? Então, acho que todos nós, né, experimentamos isso num confinamento agora durante a pandemia. E a ciência contemplativa, ela ajuda muito nessa capacidade autorreguladora, né? Então, todos nós temos um poder de decisão. Por exemplo, eu sempre trago esse exemplo, assim, para a grande maioria das pessoas, mesmo que elas queiram fazer alguma coisa que talvez não possa fazer fora de casa, em meio à sociedade, se chega um policial, essas pessoas, elas né, se controlam, se regulam na frente de uma autoridade. Por quê? Porque a pessoa pode estar muita raiva ali, mas ela sabe que aquela autoridade é capaz de exercer a sua função e ter consequências ruins que você não quer. Então a tua mente,
imediatamente ela consegue avaliar a situação e se regular a partir daquilo. Isso a gente pode fazer em qualquer situação, dentro de casa, com outras pessoas. A gente avalia, antes de ter uma reação automática, né, de se permitir a reatividade, a gente pode avaliar melhor a situação. Se eu reagir agora, a partir da minha raiva, eu vou criar o ambiente que eu quero, eu vou responder de uma forma hábil, da forma que eu gostaria de responder. Será que essa resposta ela vai me ajudar e ajudar a resolver essa situação? Então, a gente começar a avaliar melhor, e a partir de uma avaliação melhor, a gente conseguir regular as nossas respostas. Porque a ideia da gente não é criar mais complicação para a nossa vida. Sim. Né? A nossa ideia é que a gente descomplique as coisas. Sim, mas muitas das nossas reações, elas complicam ainda mais. Então, assumir as rédeas do seu organismo é importante. Né? E para fazer isso, a gente precisa se autoconhecer. Para se autoconhecer, a gente precisa desenvolver mais consciência, mais atenção sobre si, sobre as nossas ações e relações com o mundo. Né? E aí a gente tem a ciência contemplativa que nos dá a oportunidade de não só aprender, desenvolver essas habilidades, mas também praticá-las no dia a dia, né? E tem vários elogios e também uma pessoa que não dá para saber o nome, ela está falando aqui, acho que deve ser na França que ela falou que está voltando ao confinamento, reconfinamento, e ela pediu para falar um pouquinho sobre isso, como lidar com o reconfinamento, se você pode falar. Porque eu acho que está tendo uma nova onda, né, na Europa, se eu não me engano, né? Uma nova onda. Isso é uma coisa que a gente tem que estar observando, né? Agora está ocorrendo uma flexibilização no Brasil, mas pode ser que essa flexibilização venha a abrir um campo para uma nova onda no Brasil daqui a alguns meses. Uhum. Mas, enfim, esse reconfinamento, né? Eu acho que cada um de nós, por termos trajetórias de vida diferentes, termos predisposições diferentes, a gente vai desenvolver formas de lidar diferente também com o reconfinamento. Eu acho que, como tu falou muito bem no início do nosso encontro aqui, a ciência contemplativa é uma ciência em primeira pessoa. Não é um terceiro que vai lhe falar como é que é a sua mente. Você vai ter que olhar para a sua mente. Você vai ter que se descobrir, se autoconhecer e ver que fatores e condições são mais saudáveis para você e que fatores e condições são menos saudáveis para você. Aqueles que são mais saudáveis, as atividades que são mais saudáveis, as formas de pensar e olhar que são mais saudáveis, as emoções que são mais saudáveis para você, você tente dar mais atenção para elas, tente nutrir elas, cultivar elas. E aquilo que não é saudável, você entende que são atividades que não são legais, são relacionamentos que não são legais, são formas de se olhar que não são legais, que muitas pessoas também, né, têm esse olhar de autocobrança, né, autodepreciação, né? Autocrítica. Autocrítica muito forte. Então, observe a tua energia quando você opera dessa forma e vê se aquilo é bom ou não é bom para ti. Quando tu está fazendo ciência em primeira pessoa, tu está se descobrindo. Se não é bom, se desinteressa por isso. Não vale a pena. Aí tu vai ver aquilo, a autocrítica chegando, tu, em vez de ficar se autocriticando, tu tenta relembrar a consequência disso no teu organismo. Perfeito. Dessa autocrítica. E aí tu, cara, eu não quero essa consequência. Pô, não vou ficar, vou pegar mais leve comigo, não é legal, isso não é uma energia legal. Né? Vou fazer alguma outra coisa que me faça bem. Aí a pessoa para pensar, assim, né? O que eu posso fazer agora? Será que, né, do que eu estou precisando, né? Do que eu estou precisando? Quem precisando? Perguntou foi a Caroline. Acho que é Caroline. Estou só falando porque ela colocou o nome dela, Lama, rapidinho que eu vou olhar. Caroline. Hoje. Caroline. Desculpa, Caroline, mas agora deu para falar. E então, eu acho que foi bem bacana a pergunta dela, né? Porque independente da gente estar na primeira onda, por enquanto, mas eu acho que muitos de nós estamos ainda presos, reclusos, né? Porque
principalmente as pessoas de idade mais avançada e que perderam praticamente todo o contato social, porque são pessoas às vezes que moram sozinhas, são pessoas que os filhos moram fora, são pessoas que só tinham contato quando ela saía de casa com a pessoa do varejão, do mercado, do supermercado. Então, eu acho que foi bem bacana o que você falou, que pode ajudar todos nós, né? Com certeza. E fazer alguma coisa que motiva. Fora desse aspecto de introspecção e de autoconhecimento, uma das coisas que motiva muitas pessoas é desenvolver novas habilidades, né? Conseguir alcançar novas realizações. Então, de repente, havia uma coisa que você estava querendo muito fazer e agora, por você estar mais em casa, está sobrando um pouquinho mais de tempo. Né? De repente você queria aprender a cantar, tem cursos online maravilhosos para cantar. Eu estou quase me registrando no... Aprender a cantar é uma coisa que eu sempre quis, aprender a cantar, saber treinar minhas cordas vocais, e nunca fiz. Aí sobra um pouquinho mais de tempo, você pode se organizar e dizer, poxa, fazer uma coisa que você sempre quis fazer. Ou aprender a desenhar, outra coisa que eu estava querendo fazer também, né? Tem muitas coisas que cada um de nós, a gente sente vontade de fazer, que agora em confinamento a gente pode... Sim. Explorar mais, né? Cultivar mais. Isso é super legal, assim. Ou fazer um exercício, perder um pouquinho da barriga, né? Ficar mais, né? Com uma musculatura mais forte, né? Poder treinar, desenvolver, porque esse confinamento ele está durando um pouco mais do esperado, né? Então, tem alguns meses que você vai ter mais tempo em casa e que você vai poder treinar coisas que você gostaria de desenvolver, né? Então, usar esse tempo de uma forma saudável é uma das coisas que, além do autoconhecimento, a gente pode fazer, né? Com certeza. Lama, infelizmente o nosso tempo está quase terminando. Nós temos uns 13 minutinhos, mas eu queria que você falasse um pouquinho do Kindness, do programa. O que você acha? As pessoas... Então, eu comecei nessa minha trajetória de treinamento da mente, eu comecei a observar que havia certos estudos no Ocidente que traziam o treinamento da mente dentro de um contexto mais terapêutico e mais científico também, de uma análise e uma crítica científica, usando de critérios científicos mais atuais, né? E aquilo me chamou muito a atenção e eu comecei a estudar. E passei por formações e venho desenvolvendo até hoje essas formações, esses estudos. E a partir disso eu criei uma metodologia que traz toda a bagagem de treinamento que eu tive na meditação no Oriente, né? Todos esses 25 anos de treinamento e estudo nas origens de Mindfulness no budismo, junto com os estudos mais atuais dentro do Ocidente sobre isso, incluindo a perspectiva terapêutica desses treinamentos, né? Então, a partir daí surgiu o Kindness, que o Kindness, ele representa essa abertura e acolhimento que a gente pode se dar, né? Se abrir mais a si mesmo, se abrir mais ao mundo, para poder, então, se conhecer melhor e conhecer melhor o mundo, e poder desenvolver relações saudáveis com o mundo e consigo mesmo. O Kindness, ele tem essa perspectiva. E aí, eu criei uma formação de instrutores em Kindness, né? Então, essa formação, ela está acontecendo já há alguns anos, a gente vai para o 5º ano, e estamos indo muito bem, assim, uma formação aberta a todos agora. Nesse mês de novembro que entrar, a gente vai ter um curso que faz parte dessa formação também, que é a Ciência das Emoções. Ele é um curso aberto. Que eu já ensino. É um curso aberto a todos, mas também para aqueles que estão fazendo a formação, é um dos módulos da formação. Então, ele está acontecendo. São 2 anos de curso, que tem eu como professor, tem outros cientistas contemplativos como professores na área da educação, da antropologia, da neurociência contemplativa. Então, a gente está assim, super feliz de estar podendo trabalhar com isso, e as pessoas estão dando um feedback super legal para a gente também, né, desse treinamento que está sendo oferecido. E eu achei, assim, uma coincidência, não sei se coincidência, como que eu poderia chamar, porque já fazia muito tempo que eu estava buscando um caminho diferente daquele que eu
vim acumulando, né? Porque eu tenho a formação na psicologia, gerontologia, neuropsicologia, mas me faltava alguma coisa, né? Na terapia cognitivo-comportamental, dentro da psicologia, e de repente, eu não sei te falar como, eu vi alguma coisa na internet e assim, sabe? Falei, vou me entregar, porque parece que tinha muito a ver. E a hora que eu cheguei na sua primeira aula, eu falei, não é possível que existe o que eu estava buscando, não é possível. Que legal. E foi muito bom esse encontro, e coincidiu com a minha formação em compaixão baseada em mindfulness, que eu fiz com o Mendes. Então, assim, foi muito, muito bacana, muito bacana. Conheci, eu não sei se fala eudaimonia ou eudaimonia, né? Você nos ensinou, que é bem bacana essa questão de buscar dentro de si, né, as causas da sua felicidade, os estímulos internos, não só os externos, né, que são mais... Isso é tão importante a gente olhar, assim, eu espero que no teu trabalho também, nas lives que você faz, traga esse tema, assim, sabe? Para a gente discutir mais sobre isso, olhar mais para isso, refletir mais sobre isso, porque a nossa felicidade ela está muito dependente de estímulos, e os estímulos eles são passageiros, então a gente está sempre flutuando, sempre, né, digamos, infeliz, porque os estímulos por natureza eles passam, e se a gente depende deles e não tem dentro de si felicidade, a gente vive nessa flutuação constante, né? Encontrar dentro de si é super importante, desenvolver esse aspecto de paz, de energia estável, de vitalidade emocional, vitalidade mental, independente dos estímulos, é a verdadeira felicidade, é a felicidade eudamônica, né? E assim, a gente tem ancorado muito o nosso bem-estar, né, no externo, né? Seja num objeto, mas seja no julgamento do outro. Eu me peguei, né? Eu me pego nessa busca do autoconhecimento, preocupada com o julgamento que o outro pode fazer, que às vezes ele nem fez. Entendeu? Eu começo a sofrer porque eu acho que quando falou tal coisa para mim era por causa disso, daquilo. Esses dias eu me peguei no maior sofrimento porque eu imaginei que tal frase correspondia a isso, aquilo. E aí que eu fui me dar conta que quem estava me julgando era eu e que eu estava me sentindo culpada porque eu não estava correspondendo a uma expectativa que eu nem sabia se a pessoa ou não. É muito louco, né? Isso acontece a todo momento com a gente, mas o fato de você descobrir isso é o primeiro passo. Você olhar, está acontecendo isso comigo. Quando você olha, você não está sendo mais carregado inconscientemente por aquilo. Você olhou e viu. Aí você tá como espectadora de um processo que estava acontecendo. A partir daí você começa a fazer ciência contemplativa. Sim. Eu já tô no caminho. E para quem não sabe, essa palavra que está aqui, ó, eudaimonia ou fala, como que fala, Lama? Fala para mim, eudaimonia ou eudaimônia? Eu também não sei. O mais importante é o significado. Eu digo eudaimonia. Pois é, eu também falo assim. Como se pronuncia, eu não tenho certeza. Eu fiz 60 anos, quando eu fiz essa primeira tatuagem minha em homenagem ao Lama, porque foi a pessoa que me fez saber que existia isso. Viu, Lama? Com certeza. É um conceito maravilhoso que todos os seres deveriam saber conhecer esse conceito, né? Com certeza. É muito, muito interessante. Bom, Lama, vamos nos despedindo, agradecendo a todos que estiveram conosco, né? Muito de coração. Eu falo sempre isso, que é uma grande inspiração, né? As pessoas estarem aqui, porque assim, o meu propósito pessoal é dividir aquilo que eu vim acumulando, né, que já tem quase 40 anos que eu atuo nas áreas que eu tenho informação, e também como pessoa, né, o que eu puder dividir do que eu já aprendi como pessoa. Então esse é meu propósito nas lives, e trazer pessoas especiais como você, com tanta sabedoria e que se dispôs a vir aqui também, dividir tanta coisa bacana com a gente. Então eu sou muito, muito grata a você. Né? Eu que agradeço, é um grande prazer. Eu espero que aí no decorrer desses confinamentos a gente se reencontre online de novo. Logo nós vamos estar no curso, que eu já estou inscrita, vou fazer, né, para continuar a minha
formação. E depois, quem sabe, se você tiver disponibilidade, a gente combina para você voltar aqui na nossa página. Legal, muito bom. Fico muito feliz. Muito obrigado. Um abraço muito forte para você, que você esteja bem, que você passe muito bem esse confinamento, né? Que você encontre várias causas para a sua própria felicidade. Muito obrigado. Para você também. Tudo de bom, viu? Um abraço online. Um abraço forte para todos. Até mais. Tudo de bom. Para todo mundo também. Um abração. Tchau, tchau.